Pai do Senhor, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós estamos aqui mais uma vez compartilhando a palavra de Deus com vocês. Lá em João, capítulo 16, né? Vamos ler os versículos 7, 8, 9, 10 e 11, né? E assim diz a palavra do Senhor. João, capítulo 16, a partir do versículo 7, diz assim: Todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, convencerá o mundo da justiça e convencerá o mundo do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então Jesus Cristo estava neste último encontro junto com os seus discípulos, né? E ele já começa a nortear, ou seja, informar para eles, né, de forma que eles não viessem serem surpreendidos sobre o que iria acontecer em breve, né? Onde ele não estaria mais presencialmente com eles, ou seja, fisicamente, mas o Espírito Santo agora estaria com eles, né? Ou seja, quando Cristo fosse para o Pai, o Espírito Santo ele viria, né? E esse Espírito Santo que iria vir após Jesus Cristo ascender aos céus, né? Subir ao Pai, ele ia ter principalmente três missões características aqui na Terra, né? Ou seja, seria as cenas do próximo capítulo, né? Onde ele vai dizer que a missão desse Espírito Santo, primeiramente, seria convencer o mundo do pecado, né? Ou seja, convencer o homem de que ele é um pecador, né? E para que ele pudesse se livrar dessa chaga chamada pecado, né? Dessa marca chamada pecado, que separa o homem de Deus, né? Ou seja, de forma que a ira de Deus é derramada sobre o ser humano, este homem, para se libertar deste pecado, como diz bem claramente aqui no versículo 9, né? Precisamos crer em Jesus, né? Então, justamente ele iria fazer isso, né? Convencer que este homem ele é pecador, né? E que ele precisa de Jesus Cristo para ter os seus pecados perdoados, ou seja, a sua mancha ali purificada, a sua mancha ali limpa, ou seja, aquilo que promove separação entre ele e Deus pudesse ser removida, né? Porque muitas vezes o homem olha para si mesmo e não consegue enxergar o pecado que há nele, né? Ele não consegue enxergar essa falha, né? Ele não consegue enxergar no coração dele que ele precisa da salvação, que ele precisa ter um encontro com Cristo, né? E o próximo ponto que o Espírito Santo convenceria o homem é da justiça, né? Da justiça, porque ele dizia assim, ó, porque vou para o Pai e não me verei mais, né? Ou seja, eu serei oferecido como sacrifício vivo, né? Ou seja, aquele animal que era sacrificado para perdão de pecados lá no Antigo Testamento, agora vai ser substituído por Cristo, né? Cristo agora seria oferecido e Cristo agora é a nossa justiça, né? Por quê? Porque não há justiça em nós mesmos, né? Porque nós somos completamente falhos, nós somos completamente pecadores, né? E somente a justiça de Cristo ela pode nos alcançar, né? Ela pode nos livrar aí dessa ira divina, né? Devido ao nosso pecado, devido ao nosso erro. E o Senhor é muito claro quando ele diz o quê?
eis que vou para o Pai e não me verei mais. Né? Ou seja, isso aqui ele faz uma referência de que aqueles homens, aqueles discípulos, aquela geração que estaria olhando para ele não o veria mais naquele instante, né? Porque existe um dia reservado onde primeiro aqueles que morreram em Cristo o verão, né? Como aqueles que também estarão vivos nesse período o verão, e está também reservado um outro momento, que é quando ele vem com a sua igreja e implanta o seu reino milenar, né? Onde o mundo poderá vê-lo junto com a igreja, né? Mas até então ele estava dizendo o quê? Daqui a pouco vocês não vão me ver mais, né? Vocês não vão me ver mais. Quem fará esse trabalho, esse processo de convencimento de pecado, esse trabalho de mostrar para vocês a justiça de Deus, agora vai ser o Espírito Santo, né? Eu não vou ficar mais com essa missão de mostrar para vocês o pecado, de mostrar para vocês a justiça e mostrar para vocês o juízo, né? É tanto que o ministério de Cristo foi justamente mostrar esses elementos, né? O pecado, a justiça e o juízo, né? E para finalizar, ele vai dizer que o Espírito Santo ele vem convencer do juízo. Por quê? Porque o príncipe deste mundo já está julgado, né? Ou seja, já está reservado um dia, né, no calendário de Deus, onde o diabo e os demônios, né, serão para sempre lançados num lago de fogo e enxofre. Ou seja, essa justiça já está reservada para ele. Ele sabe que esse dia chegará, né? Que existe esse dia reservado para ele. Agora, o que é que nós precisamos também saber? Que esse dia pode estar também reservado para nós, né? Se nós rejeitarmos que somos pecador, se nós rejeitarmos a justiça de Deus, nós seremos alcançados inevitavelmente pelo juízo de Deus, né? Por quê? Porque está reservado um dia em que todo joelho se dobrará diante do Senhor, né? Reconhecendo que Ele é Senhor. E naquele dia, né, aqueles que não acreditaram que são pecador, que não acreditaram na justiça, que não acreditaram em Cristo, que não acreditaram na palavra, que não acreditaram em Deus, ou seja, rejeitaram por completo essa verdade e serão lançados no lago de fogo e enxofre, à semelhança do diabo, né? E uma das coisas importantes que nós precisamos guardar no coração, muitas pessoas às vezes têm medo do inferno porque, segundo a tradição, lá tem fogo, lá tem enxofre, lá tem prantos e ranger de dentes, embora isso esteja até escrito na Bíblia, mas um dos principais sofrimentos que haverá no inferno, querido, não é o diabo, não é o demônio, não é o lago de fogo e enxofre, não é o ranger de dentes, não. O principal sofrimento que haverá no inferno é porque este homem estará para sempre separado de Deus. Ou seja, não vai haver mais esperança para ele, né? Assim como também não há para o diabo, né? Para o diabo não há mais esperança, para o diabo não há mais perdão, né? Não foi encontrado espaço no céu, local no céu para ele, de forma que ele foi expulso do céu, né? Está reservado no final da sua trajetória o lago de fogo e enxofre, né? O homem também, devido ao seu pecado, devido ao seu erro, foi expulso do jardim, né? De forma que não se encontrou mais um espaço para ele dentro do jardim, mas o Senhor Deus enviou o seu Filho unigênito para salvar, para restaurar esse homem, para dar a esse homem uma nova oportunidade, né? Então o homem ele recebeu uma nova oportunidade, por isso que ele não pode rejeitar, querido, porque o que o Senhor já está fazendo por nós já é muito. Então se nós rejeitarmos a Cristo, que é a nossa única esperança de salvação, o que é que nos sobra? Nada. Por isso que aquele que não crer em Jesus como Senhor e Salvador, Filho de Deus, ele não precisa fazer nada. Ele já está condenado, né? A única coisa que ele pode fazer é se livrar da condenação. A condenação ele já tem. O que ele precisa? Ele precisa se encontrar com Cristo
para se livrar dessa condenação, ou seja, ter o seu pecado perdoado, né? O sangue de Cristo purificando as nossas manchas, os nossos pecados, de forma que nós deixamos agora de ser inimigos de Deus e passamos a fazer parte como filhos de Deus, né? Fazendo parte da família de Deus. Nós somos agora cidadãos dos céus, né? Então é isso que nós precisamos. Então o Espírito Santo ele tem justamente essa missão: mostrar para o homem o seu pecado, ou seja, o estado miserável que ele se encontra, mas ao mesmo tempo que mostrar esse estado, ele vai revelar um antídoto, um medicamento, um tratamento, não paliativo, mas para sempre, que é a justiça de Cristo. Mas se rejeitar a justiça de Cristo, vai estar reservado o juízo, né? Por isso nós precisamos, né, acreditar em Jesus, depositar a nossa fé em Jesus e entregarmos a nossa vida a Cristo. Porque se nós o rejeitarmos, nada nos sobra, querido. A única coisa que nós temos é Jesus na nossa vida. Se não tiver Jesus, não nos sobra nada. Porque a condenação nós já temos como pecadores. A justiça divina vai se manifestar em nós e nós vamos ter como consequência o juízo. Mas ao reconhecermos que somos pecadores e reconhecermos a justiça através do sangue derramado de Cristo, nossos pecados são purificados e nós somos liberados do juízo. Mas muito mais importante nós sermos liberados do juízo é nós estarmos agora fazendo parte da família de Deus, né? Sermos agora membros desta família de Deus como filhos de Deus, né? Habitantes agora de uma nova pátria, de um reino celestial, certo? Então, os principais objetivos do Espírito Santo: convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que essa palavra possa ter falado ao seu coração, né? Que essa palavra tenha servido de despertamento para nós, para em hipótese nenhuma rejeitarmos a Cristo, porque se nós rejeitarmos a Cristo, nada nos sobrará, queridos, porque a condenação nós já temos. O que é que nós precisamos? Nós precisamos de Cristo. Fechemos os nossos olhos, fazemos uma oração aqui bem rápida, entregando ao Senhor este devocional de hoje. Senhor Jesus Cristo, Pai amado e grande Deus maravilhoso, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um devocional nesta terça-feira, onde nós compartilhamos aqui a Tua palavra, Senhor, onde nós revelamos, compartilhando aqui com os nossos irmãos, que uma das principais finalidades do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, ou seja, do estado putrefado, do estado enlameado, do estado no fundo do poço que este homem se encontra. Mas o Espírito Santo também veio revelar a justiça de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a própria justiça, que oferecido o seu corpo foi ali naquela cruz, o seu sangue foi derramado de forma que nós fomos justificados. Mas também o Espírito Santo vem revelar o juízo, de que da mesma forma que o príncipe deste mundo já está julgado, aqueles que rejeitarem a Cristo também serão julgados à semelhança do príncipe deste mundo. Ou seja, não haverá perdão. Estarão para sempre separados de ti. Não haverá mais esperança alguma para aqueles que rejeitarem a ti como Senhor e Salvador. Porque a condenação já está posta. A única coisa que nós podemos fazer é nos livrarmos dessa condenação, te reconhecendo como Senhor e Salvador da nossa vida. O único que pode curar, remediar essa chaga tão mortal que tem matado a nossa carne, mas também pode matar o nosso espírito, como diz a tua palavra.
porque a tua palavra é muito clara quando ele diz que nós não devemos temer aquele que pode matar o nosso corpo, mas nós devemos temer aquele que, além de matar o nosso corpo, tem o poder também de lançar o espírito no inferno, ou seja, matar também o espírito, certo? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê discernimento, graça para que possamos andar segundo a tua palavra e o desejo do teu coração. Que nós te agradecemos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Queridos, compartilha, comenta, segue aí o nosso canal, manda esse vídeo aí para outra pessoa, que é para o algoritmo perceber, né? E compartilhando aí com outras pessoas. E segue também, né? Segue, curte, comenta, né? Que assim o YouTube ele vai recomendando esse vídeo para outras pessoas. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor, queridos, e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir.